Para o astrônomo italiano Galileu Galilei, vivido entre os séculos XVI e XVII, o infinito comporta-se de maneira diferente de tudo o resto e o melhor é evitá-lo. Mas não é isso que faremos aqui. Igualmente, alguns matemáticos do século XVII não evitamos estudar e discutir sobre o infinito, então iremos explorá-lo. Os debates relacionados ao infinito começaram muito antes de Aristóteles e Platão, focados sempre na tentativa de entender sobre a imensidão existente fora da Terra. Durante o século V, Zenão criou uma série de paradoxos envolvendo o infinito e o movimento, e que por fim fez com que filósofos gregos criassem uma barreira e uma aversão ao infinito. Retomado na Renascença por intelectuais, novamente, assim como na Grécia Antiga, o infinito foi encarado como objeto de temor. A análise detalhada de números infinitamente pequenos deu origem ao cálculo infinitesimal, surgido como resultado dos estudos e trabalhos de vários matemáticos como Pierre de Fermat, Isaac Barrow, Leibniz e Newton. Nos dias de hoje, o cálculo diferencial integral, mais sofisticado, trata-se de um ramo importante da matemática, atrelado à álgebra e à geometria, que se dedica ao estudo de taxas de variação de grandezas e à acumulação de quantidades, com cálculos centrados em números que tendem a zero, ínfimos. Enquanto o estudo do infinito em quantidades extremamente pequenas avançava, ninguém se preocupava com a outra ponta, onde moram os números infinitamente grandes. Qual é o tamanho do infinito? Um infinito pode ser maior do que o outro? Quem primeiro teve a ideia de fazer essas perguntas e conseguiu respondê-las de forma precisa foi o matemático russo, Georg Cantor, a partir de 1870. Um dos maiores números para os quais a gente tem nome é o Google, tratando-se de um 1 seguido de 100 zeros. Mas se a gente quiser adentrar em números maiores ainda e estudar as definições de infinito segundo Cantor, a gente vai ter que usar conjuntos numéricos, os naturais, os inteiros, que englobam os números negativos, e os racionais, que se tratam das razões. Tirando à parte os números naturais e dele extraindo um novo conjunto apenas com os pares, denominando como conjunto P, se a gente começar a associar cada elemento natural a um par, a gente vai achar uma correspondência. O conjunto N a gente vai chamar de N mesmo, e o conjunto P pode ser descrito como 2N. Denominando cada elemento como N1, N2 do conjunto N e do conjunto P como M1, M2, a gente extrai uma expressão de que cada elemento M corresponde a 2 vezes o elemento N. E isso pode ser feito a partir de qualquer outra expressão. De novo, com os números naturais, então, carinhosamente chamado de filagem, o conjunto L ficará da seguinte forma: 1, 2, 4, 8. Agora, a gente já pode partir para alguns apontamentos de Cantor. Sempre haverá uma equivalência entre um conjunto infinito e um seu subconjunto próprio, assim como visto com os naturais e pares, os naturais e o conjunto L. Segundo Cantor, dois infinitos terão a mesma cardinalidade, ou seja, o mesmo número de elementos, quando a gente conseguir levar elementos distintos de um conjunto a elementos distintos de outro. E nesse esquema, todos os elementos serão objetos de uma mesma correspondência. Cantor acabou provando que a cardinalidade dos conjuntos reais é diferente da cardinalidade dos conjuntos naturais, mas provou também que alguns conjuntos têm a mesma cardinalidade dos conjuntos naturais, isto é, têm o mesmo número de elementos. Então ele passou a chamar esses conjuntos de enumeráveis. Voltando para a relação entre naturais e filagem, de novo a gente consegue estabelecer uma correlação de elemento a elemento. A essa correspondência 1 a 1, a gente dá o nome de bijeção. Agora, partindo para a parte de que os reais não são enumeráveis, Cantor pegou apenas o intervalo de 0 a 1, que tem a mesma cardinalidade de que a reta infinita toda, e usou representações decimais infinitas dos números. Por exemplo, 0,437 ele representou como 0,43699 e assim por diante. Se fosse possível enumerar os reais, os números de 0 a 1 seriam compostos por
o número x1 seria 0,A11, A12, A13, A1n e assim por diante, e o mesmo ocorreria para qualquer outro número da sequência. Dentro disso, a gente tem uma contradição existente, e que ela vem do processo diagonal de Cantor, como foi chamado. Se a gente construir um número cuja primeira casa decimal estiver diferente de x1, diferente de x2 na segunda e assim por diante, esse número ficará fora da lista de correlação entre os reais e os naturais. E, dessa forma, os reais não são enumeráveis. Então, John Green estava certo quando escreveu, em A Culpa das Estrelas, que alguns infinitos são maiores que outros.